aqui, pelo menos eu acho que se você está vendo esse vídeo você quer evoluir, e se você não quer, te convido a querer evoluir a partir de agora. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky e bem-vindos para mais um capítulo maravilhoso do livro Nosso Lar. Já se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, compartilhem, tá? Por favor, porque é muito importante. Também me sigam nas redes sociais, que é @Vicky_Raiz, e vamos para o nosso vídeo maravilhoso. Para quem não sabe ou perdeu a última semana, estávamos estudando o capítulo 4, tá? Que é quando o André Luiz, né, tá lá no hospital e aí ele recebe o auxílio do médico Henrique de Luna, que, né, faz ali um exame, auxilia ele e mostra o porquê, né, que estavam chamando aí ele de suicídio, né? E explica os motivos, né, dele ter tido aquele suicídio indireto, que vocês têm que dar uma olhada aí no capítulo 4 para que vocês consigam entender, né? E hoje vamos para o capítulo 5, que é o quê? Quando um assistente do Henrique de Luna, que é esse médico de André Luiz, vai chegar lá, conversar com o André Luiz e vai falar coisas magníficas e super interessantes para nós. Então vamos, né, averiguar toda essa mensagem e todo esse capítulo juntos, ok? Vamos para o nosso capítulo. O nome do capítulo é Recebendo Assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão, grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me a ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade, de maneiras fraternas, acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Então, ele está falando que ele não é só um simples enfermeiro, né? Ele tem toda a questão que aqui ele fala. Ele assinala necessidades de socorro, tá? Ele presta esse socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados, ou seja, ele dá uma auxiliar ali também nos enfermos que acabaram de chegar, né? Então, a providências, etc. E aqui ele continua. Notando minha surpresa, explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude de nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 100 mil doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então, gente, no lugar que o André Luiz estava, tinha mais de 1.000 doentes espirituais. Só naquele lugarzinho que ele estava. Então imagina o tamanho. A gente não consegue ter essa noção quando a gente lê, ou principalmente quando a gente não tá lá, né? Porque estamos aqui na Terra. Mas é muito grande. A gente não tem noção, né? Há muito mais desencarnados do que encarnados, se for parar pra ver. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que as minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona, recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou. Sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Ou seja, o Lísias chega lá, aí quando o André começa a querer elogiar só e não tem muito o que falar, então o Lísias, né, o André Luiz vai começar a elogiar lá na questão dos 1.000 doentes e tudo mais. O Lísias, ele já capta que o André Luiz ia fazer isso, ele levanta da poltrona e muda de assunto e começa a falar sobre as lesões, né, que foram causadas aí
do câncer que o André Luiz, né, quando estava encarnado aí, teve. A região do fígado também revela dilacerações e os rins demonstram características de esgotamento prematuro. E aí eles perguntam, você sabe o que significa isso, André? O André fala, sim. O médico ontem, que é aquele médico Henrique de Luna que você viu no capítulo 4, porque eu sei que você viu porque você está acompanhando toda essa série, fala pra ele que esses distúrbios veio dele mesmo, de ações que ele mesmo teve com ele, né? Vamos fumar um cigarro, vamos beber, vamos não nos importar com essas pequenas ações que, mesmo que não pareça agora, nesse momento atual, fazem total diferença, né? O André Luiz não se preocupou e aí ele desenvolveu aí todas essas questões que o Lísias fala aqui. E aí o André Luiz responde falando que isso realmente ele sabe que é um distúrbio que ele trouxe dele mesmo. Aí ele continua. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, gente, só o Lísias, que é esse enfermeiro, né, assistente, ele cuida de 80 enfermos, que ele fala que é assistência diária, então ele cuida diariamente de 80 enfermos. 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que exista por aí os mutilados. Já pensou nisso? Então vamos por partes. O Lísias cuida de 80 enfermos. 57, mais da metade desses 80, está nas mesmas condições que o André. Ou seja, com todas essas lesões, com todas essas questões aí, por não ter cuidado do corpo enquanto estava vivo, né? Ou seja, gente, nós temos que corta. Nós temos que cuidar tanto do nosso espírito quanto do nosso corpo. Deus nos dá a possibilidade de termos um corpo e temos total responsabilidade de cuidar. Quando a gente não cuida, na maioria das vezes, acabamos assim, igual o André e igual essas outras 57 pessoas. E aí ele acrescenta, ele fala, e talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Ou seja, tem gente pior, tem gente que está em outras condições, né? E a gente vai descobrir quais condições são essas. Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Não, gente, calma. Olha o que eu vou repetir aqui. Os mutilados, já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou seus olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Ou seja, um homem, né, que estava lá, que tinha saúde perfeita, começou a gastar seus olhos, né? Ele fala aqui no mal, ele começou a fazer o mal, usar dessas maravilhas que Deus nos dá, de ter saúde, né? De ter aí que Deus nos dá de ter, né, um corpo saudável, usa no mal, comparece de órbitas vazias. Por quê? Porque quando ele está encarnado, mesmo que ele use para o mal, muitas vezes ele não acaba de órbitas vazias, né? Ou sem enxergar. Não, ele vai continuar aqui fazendo mal, sem se importar com nada, nem com ninguém. Mas quando ele chega no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, ele pode chegar lá de órbitas vazias, tá? E aí ele continua. Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom de locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Pois é, galera. Ou seja, uma pessoa que utiliza do dom da locomoção, ou seja, de conseguir andar, de conseguir se locomover em atos criminosos, ou seja, para fazer coisas ruins, né, para fazer o mal, pode chegar lá com paralisia ou até absolutamente sem pernas. Gente, isso acontece, tá? Não pense que é coisas mirabolantes, porque não. É o justo. Se a pessoa usa da locomoção fácil, por exemplo, para fazer o mal, o que é justo quando ela chega lá no plano espiritual? E não aconteceu nada com ela aqui na Terra, no caso, né? Ela continuou fazendo mal, né, desencarnou, chega lá no plano espiritual, o que é o justo? Chegar com paralisia ou sem a perna, dependendo do que ela fez. Que os pobres obsediados
nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Ou seja, galera, aquelas pessoas que têm problema com sexo, né, que são muito viciadas em fazer sexo, ou, né, não cometem adultério. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Podem chegar lá em extrema loucura, ou seja, a pessoa pode chegar totalmente louca, sem ter o mínimo de sanidade comum, por conta desse vício absurdo aí no sexo. Ou seja, gente, o que dá pra gente constatar? Vamos fazer uma reflexão aqui nesse trecho. Se você tem desequilíbrio em alguma parte, em alguma área da sua vida, cuidado, porque esse desequilíbrio pode desencadear coisas muito maiores que agora você não imagina o que é. Mas no futuro, né, quando você voltar a viver a sua vida real, que é a sua vida espiritual, a sua vida de espírito, você irá ver isso. Você vai pagar as contas disso que você está fazendo agora. E assim, muitas vezes você já paga aqui na atualidade, tá? Na sua vida atual. Porque, por exemplo, uma pessoa que é obsediado, que ele fala aqui, cadê? Obsediado nas aberrações sexuais, eles já sofrem aqui. Só que como eles estão sendo levados pelas suas paixões, pelos seus vícios, eles não percebem que eles já estão sofrendo. Uma pessoa que vive pro vício, tá? Seja de droga, seja de sexo, seja do que for, uma pessoa ela já vive no sofrimento diariamente, tá? Só que ela não percebe. Aí quando ela desencarna, além disso, né, ela já sofreu aqui, sem ela perceber direito, ela desencarnou, ela sofre de verdade. Então, assim, cuidado, galera, cuidado, é muito fácil cair, é muito fácil, tá? E temos que ter o extremo, temos que ter ao máximo aí o autocontrole e o equilíbrio. Claro que a gente vai cair às vezes, é normal, mas o importante é se levantar e continuar, certo? Continuando. Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísias sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra, e vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites, gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes e em reflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Galera, pois é muito complicado, tá? Porque quando eu escutei, né, a primeira vez, se não me engano, eu escutei a radionovela desse livro, né, do Nosso Lar. E eu anotei coisas que eu achei muito interessante, porque é bom vocês fazerem anotações, tá? Porque essas anotações fazem com que a gente reflita. E isso aqui que o Lísias fala nessa parte, eu anotei. Muitos os chamados, poucos os que atendem ao chamado, ok? Por quê? Porque a gente tem aquela frase lá, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas ele fala que não seria bem assim, e sim que é muitos os chamados, mas poucos que estão lá e atendem o chamado, que estão dispostos a largar coisas que não fazem bem, que estão dispostos a abrir mão de coisas em prol a felicidade futura, que talvez aqui não vai trazer tanto felicidade assim, mas futuramente, né, na vida
espiritual vai trazer muita felicidade. Então é uma coisa da gente se policiar, que ele fala, né, até sobre as religiões, né, o tanto aí de religião, não tô falando que eu sou contra qualquer coisa, mas que acaba se perdendo nessa questão, né, de viver o evangelho, de ser o homem de bem, de ser um espírito que está em constante evolução, em busca de fazer o bem. Muitas religiões se perderam, inclusive dentro do espiritismo a gente tem isso, tá? Não pense que eu tô passando pano pro espiritismo, porque isso acontece em todas as religiões, tá? Isso é normal. E aí ele fala aqui que o resultado dessas escolhas, né, de como essas religiões conduzem as pessoas e como as pessoas escolhem a agir e a fazer no cotidiano delas, milhares de criaturas loucos, doentes e ignorantes, porque se perdem, tá? Nos vícios, nas paixões terrenas. Galera, uma reflexão aqui que eu tenho que fazer, porque eu tô vivendo num momento onde eu tô analisando muito essas questões, tão importante que eu faça isso. Eu estava refletindo e eu constatei que realmente a maioria dos humanos, a maioria, a grande parte, são movidos a paixões temporárias. Sim, paixões completamente temporárias. Que quando uma finaliza, começa outra. Mas paixões que sempre estão te ligando à matéria. Elas te cegam, elas te fazem você enxergar só aquilo que você vê, além de você enxergar o interior, enxergar o espiritual, enxergar a si mesmo, analisar os seus erros, os seus acertos, a botar na balança, a anotar o que precisa ser feito, o que precisa ser modificado, a ter mais os olhos para os espirituais. Essas paixões ridículas, na maioria das vezes não, sempre, nos fazem nos perder. Então é muito importante que a gente tenha o pezinho no chão nessa questão, para as questões espirituais, e não buscar, né, ao máximo. Às vezes vai acontecer, tá? Porque às vezes é necessário, porque quando a gente passa também, a gente acaba se desconstruindo, né? Nos desconstruindo, e é importante para o nosso crescimento. Mas é de extremo importante que a gente, sim, se desconstrua, passe pelo problema, mas aí supere, ultrapasse. Tá? Não estagnem, não parem, continuem, avante, por mais que seja difícil. Não se deixe levar pelas paixões. Não caiam no erro que o André Luiz caiu e que a maioria dos humanos caem, de achar que aqui é a única coisa que importa e que se você faz aqui você não vai ter que pagar depois e que nenhuma ação sua tem uma reação. Tá? Os humanos, eles vivem assim, eles cometem atos todos os dias achando que esses atos não vão ter nenhuma reação, e tem sempre reação. Então, cuidado, galera, cuidado. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendemos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de moldar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. 2 pontos a serem vistos nessa parte. O primeiro é que ele sempre está citando aqui sobre o trabalho, que os espíritos que estão lá, como o Lísias, como o Clarencio, como o Henrique de Luna, que são aqui personagens que eu já citei, que estão nos outros capítulos e nesse próprio capítulo aqui, eles amam trabalhar. Eles falam que Deus não privou eles dessa coisa maravilhosa que é o servir, né? Que é o ajudar, que é o auxiliar. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente deve levar também para a nossa vida de encarnados aqui. Porque a maioria das pessoas, pelo menos, não gosta de trabalhar. Ou trabalha, né? Porque tem conta para pagar, tem coisa para fazer. Mas em si a pessoa não gosta. E eu sei que é às vezes cansativo, eu sei que às vezes você tem que aturar muita coisa que você não gostaria, mas veja isso como uma possibilidade que Deus te deu de crescer, de evoluir, tanto no seu trabalho como, né, em pessoa mesmo, de desenvolver a paciência, a calma, a resignação, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala aqui que por mais top que seja o espírito, ou seja, o espírito pode ser um espírito super evoluído, se ele tem débitos, se ele tem, né, débitos que eu digo karmas a serem pagados, ele tem que voltar uma vez
uma hora ou outra para o planeta Terra, né? Ou para qual planeta ele tiver o karma dele lá. Mas tô falando agora aqui do planeta Terra. E ao certo, porque ele fala aqui, não seria justo impor a outrem a tarefa, ou seja, não seria justo colocar o erro que você cometeu na costa de outra pessoa para outra pessoa pagar. Claro que não, foi você que plantou o espinho, então você vai colher o espinho, tá? Então, até espíritos evoluídos se tiver débitos aqui na Terra, tem que descer. Por isso que vocês veem aí vários espíritos evoluídos, mas que estão aqui no planeta Terra. Poderiam estar no planeta feliz? Poderiam, mas eles têm karmas a serem pagos. E quando você está em espírito, você quer quitar esses karmas. Por quê? Porque a gente quer evoluir. Se nós aqui na Terra, que estamos buscando a evolução, queremos evoluir, né? Não é todos os humanos que querem evoluir, mas aqui nós, pelo menos eu acho que se você está vendo esse vídeo, você quer evoluir. E se você não quer, te convido a querer evoluir a partir de agora. É muito importante, né? Imagina para um espírito o que ele não quer logo quitar essas dívidas, esses problemas, esses karmas, para que ele continue aí evoluindo, tá? Então é muito interessante saber disso. Agora, vamos para a próxima página. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam, acabrunhado com a lembrança dos próprios erros diante de tal grandes noções de responsabilidade individual. Objetei: como fui perverso! Contudo, antes que eu me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se! Meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber calar para construir de novo. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo-os curativos na zona intestinal. Esclareceu: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade, de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão, será tratado carinhosamente, sentir-se forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, da qual abusamos, é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical. Quando permanecemos atentos ao dever justo, meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam na revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópias que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo e retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Ai, gente, esse capítulo é perfeito! Bom, pra gente finalizar agora, né, maravilhosamente bem, o André Luiz, ele começou a querer se culpar, ele começou a querer se lamentar, né, a se vitimizar e tudo mais, que é muito normal também de seres humanos, tá? Eu já vou chegar nesse ponto. E aí o Ulisses, ele... Para, chega, não, pausa, né? Vamos dar uma pausa aí, vamos dar um tempo. Porque ele fala que
Ó, ele fala aqui, ó, cale-se, meditemos no trabalho a fazer. Então, assim, você já fez o que você tinha que ter feito, né? Tipo assim, você não deveria ter feito, mas já que você fez, agora você não deve ficar se culpando, se torturando com aquilo. Isso é uma coisa que eu passo comigo mesma, tá? Eu já, inclusive, falei em algumas lives aí que eu fiz. Inclusive, me segue lá no Insta, né, que é @Vicky_Raiz, porque você pode ver as lives, que é do Evangelho. Mas, enfim. E eu passo muito por isso, e eu sei que não é só eu sei que muitas pessoas que às vezes cometeram, né, atos que se arrependem, né? Todo mundo tem alguma coisa que já se arrependeu, às vezes ela pode se culpar por muito tempo, e isso, gente, é uma ferida que você não deixa cicatrizar. Eu percebo isso, porque eu tenho algumas feridas que elas estão cicatrizando aos poucos, mas que eu tenho que ter mais cuidado com elas, tá? Então, aqui ele fala sobre isso. Vamos focar na solução do problema. Ai, Vicky, mas é muito fácil falar e é muito difícil fazer. Realmente, é muito fácil falar e é muito difícil fazer. Mas é um dia de cada vez, é um pouquinho, é todo dia um pouquinho que você deve fazer, é um pouquinho que você deve se esforçar, né? E aqui ele fala aqui, no arrependimento verdadeiro é preciso saber calar para construir de novo. E aqui ele não está falando só de você se sentir culpado, porque às vezes você pode se sentir culpado e ficar quieto, mas a questão do ficar se lamentando, tá? É muito necessário, gente, que às vezes a gente fique quieto, a gente não deve ficar se auto-lamentando, tá? Porque isso não faz bem. Eu também tenho um pouquinho esse problema, às vezes eu acabo me auto-lamentando, você não deve fazer isso, você deve evitar ao máximo. Claro que às vezes a gente precisa sim desabafar, a gente precisa falar, eu concordo, mas sem aquela auto-lamentação, aquela vitimização, né? Porque isso acaba te prejudicando muito, né? E aqui ele tá falando sobre isso mesmo. E aqui ele até fala, ele cita, ele fala, você não percebe que eu tô aqui, né, trabalhando, tô tentando aqui te ajudar, te curar, e que uma hora ou outra você vai melhorar, né? Vai demorar um tempinho, mas você vai melhorar, você vai se estabilizar. Isso é com todos nós, então não fique voltando, não fique se lamentando, não fique querendo ficar ali naquela energia estagnado. Vá pra frente, busca a solução, busca andar pra frente, se resolver, né, se melhorar aí, seja de qualquer forma, cada pessoa é uma forma, tá, gente? Tem gente que se melhora sozinho, tem gente que precisa de outras pessoas para ajudar, tem gente que precisa de médicos, assim por diante. Não interessa, desde que você busque auxílio, ajuda, se ajude e se melhore, que isso é de extrema importância. E aqui ele fala uma coisa que eu anotei também no meu caderninho, que tá aqui, ó, que é o quê? Quando as lágrimas não se originam da revolta, ou seja, quando as lágrimas não são de revoltas, sempre constituem remédio depurador. Ou seja, quando as suas lágrimas, quando você chora e não é de revolta, elas são reparadoras, elas são boas, elas vão te ajudar. Isso é verdade, às vezes a gente tem essa limitação, tipo, eu não posso chorar, eu não posso expor fraqueza, né? Porque tem muita gente que fala que chorar, por exemplo, é fraqueza, que eu não vejo assim. Eu acho que igual, eu concordo exatamente com o que ele fala aqui na frase. Se não é de revolta, não tem problema nenhum, elas são remédios, elas vão nos ajudar, né? E a pessoa às vezes é necessário, gente, às vezes necessita disso, vai fazer o quê? Né? Se o André Luiz, que estava lá, né, em espírito, teve que chorar, porque nós, humaninhos, meros humaninhos, não podemos chorar às vezes, né? Igual eu disse, sem ser de revolta e sim, né? Desabafar, sabe? Tirar aquele desabafo, aquele peso das costas. E aqui ele tá falando aqui, que é muito legal. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço, sem elas que não oferecem templo de retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Ou seja, ele fala que essas coisas, essas células da Terra, todos esses problemas que a gente passa, né, que o André Luiz está passando aí em relação ao corpo dele, todas essas questões da nossa carne, que a gente às vezes, né, danifica e às vezes não, são necessárias. Então, assim, não fique, ai, nossa, mas se eu tivesse só em espírito, eu não ia ter esse tipo de problema que o André Luiz teve, né? Não, essas coisas são necessárias. A reencarnação, ela é necessária para a evolução, ponto. Então aqui ele quis mais dizer sobre isso, né? Porque a gente, se não tivesse reencarnação, a gente ia passar muito mais tempo na ignorância, muito mais tempo sem evoluir, sem crescer, né? Então é importante. Tudo que o André Luiz passou aqui, ele tá tentando mostrar para ele o quanto é importante que ele passe por isso. E nós
sabendo disso nesse momento, busquemos ao máximo a fazer o nosso melhor a partir de agora, tendo toda essa ciência, né? E esquecer o que já foi, né? Nos perdoar, pedir perdão a Deus também, claro. E buscar evoluir, a crescer hoje e sempre. Eu vou deixar um exercício nessa semana maravilhosa para vocês, porque agora a gente só vai se ver semana que vem, que é sobre vocês pegarem um papel, uma caneta, um lápis, onde vocês quiserem escrever e façam uma lista das coisas que vocês querem melhorar em vocês. Tipo, eu quero melhorar o meu nervosismo, eu quero melhorar o meu estresse, eu quero melhorar a minha ansiedade, eu quero melhorar a minha procrastinação, não sei. Porque eu também vou fazer isso, tá? Tô falando, mas é porque eu também vou aplicar e eu acho que é muito válido, tá? E coloquem. E até vícios, tipo, eu fumo, eu quero parar de fumar, eu bebo, eu quero parar de beber. E assim, todos os dias você vai deixar num lugar onde você pode ver, e todos os dias você vai ler aquilo e você coloca embaixo. O preço é mais caro. Ou coloca alguma frase que, tipo, vai te impactar. O preço no futuro será mais caro pelo seu prazer momentâneo de agora, né? Tipo, algo assim, tá? Tô dando só um exemplo. Façam essa lista e todos os dias vocês olham para essas listas e busquem a fazer o que tem que ser feito para que vocês possam riscar aquele item da lista. Ou seja, se você é muito estressado, o que você precisa fazer para ficar mais calmo? Uma meditação, uma respiração. Às vezes a gente respirar, a gente se acalma, né? Não sei, aí você tem que analisar, né? Um evangelho, qualquer coisa. E aí quando você estiver totalmente controlado em relação a isso, você risca. E isso é muito bom, tá? Então aqui eu deixo esse exercício pra vocês, eu acho que vai ajudar bastante. Eu também vou fazer. E eu espero muito que vocês gostem, né, de fazer isso. Mas é isso, galerinha. Finalizamos o capítulo 5, maravilhoso, deste livrinho maroto. Nos encontramos semana que vem aqui. Não deixem de deixar seu like, comentar, compartilhar e me seguir nas redes sociais, no Instagram, @Vicky_Raíssa, certo? Um beijo e até a próxima!